Louvado seja Deus. A paz de Deus seja com todos vós. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, que está assistindo este vídeo, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Então somente assista até o final e verás Deus falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de tudo, eu peço a você que não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de passar para outras pessoas, para que também eles possam receber a mensagem de Deus. Você fazendo assim também, a plataforma envia para mais pessoas e assim vamos semeando a palavra. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui no livro de Salmos 102, versículo 1 e 2, que nos diz: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor, não esconda de mim o teu rosto no dia da minha aflição, no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar, ouve-me depressa. Meu querido, minha querida, o salmista estava passando uma aflição tamanha, sem igual, e ele, na preocupação, clamando a Deus, e dizia: Senhor, ouve-me depressa, inclina os teus ouvidos para mim, escuta o meu clamor, estou aqui pedindo ao Senhor, estou clamando ao Senhor, estou suplicando, Senhor, eu te adoro, de rosto no pó, buscando a sua face, e parece que o Senhor não está me ouvindo. Ouça, Senhor, o meu clamor, dá-me a resposta. Meu amado, você possa estar se encontrando em uma situação dessa qual eu também já passei. Eu passei uma aflição tão grande, uma certa vez, que ao sair do meu trabalho, à tarde, eu não tinha vontade de voltar para casa. Eu queria ficar na rua e não queria chegar até a minha casa. Uma aflição, uma coisa, uma agonia, me dava uma tristeza em pensar que eu teria que voltar para casa novamente. E eu orava a Deus constantemente. Eu chorava, colocava o rosto no pó pela madrugada. Parecia que a minha oração não saía do meu lado. Parecia que a minha oração, parecia que eu estava dentro de um buraco, com uma tampa em cima. E ninguém me via eu gritar, ninguém me via eu clamar, ninguém me via eu pedir socorro. É muito difícil uma situação dessa. É muito complicado quando o homem chega em uma situação dessa. Mas é engano nosso, é engano meu, engano seu, porque na aflição o Senhor está pertinho de você. Na aflição é que o Senhor chega mais próximo. Ele não se afasta dos céus um minuto. Ah, se não fosse o Senhor ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Mas graças a Deus que Deus sempre está conosco. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre está ao nosso lado, nos dando a vitória, nos dando o livramento, nos dando socorro. Mas nós na aflição ficamos tão agoniados, tão desesperados, a ponto de dizer: Senhor, não está me ouvindo? O Senhor não está me ouvindo eu clamar, Senhor? Olha o que o salmista disse. Ele estava preocupado, porque ele clamava e parecia que Deus não estava ouvindo ele. Parecia que Deus estava bem distante dele. Mas não, é engano nosso. O Senhor está bem pertinho, ouvindo. Agora, no tempo dele,
No tempo dele, quando nós menos esperar, ele chega com a providência. Assim sucedeu comigo. Eu conheço a Bíblia capa a capa. Conheço todos os versículos da Escritura Sagrada. Mas, nessa minha aflição, eu tão desesperado, eu cheguei em uma igreja, uma certa vez, no dia da inauguração desta igreja, e eu cantava no coral, fomos cantar, e após o cântico, o pastor que abriu o culto da igreja, que ia pregar naquela noite, ele abriu a Bíblia no livro de Reis, não me lembro o versículo, eu sei que ele disse, quando o servo daquele profeta Eliseu olhou e disse: olha, Senhor meu, estamos cercados pelo exército da Síria. O que é que nós vamos fazer? Aí Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. E ele foi lá e disse: vai lá fora. E quando ele foi, voltou correndo: Senhor, estamos agora cercados de homens de fogo, cavalo de fogo, que eram os anjos de Deus, aleluia. Quando esse pastor deu esta palavra, meu querido e minha querida, eu estava ali cantando, mas o meu coração não estava ali, a minha mente não estava ali. Eu estava preocupado, estava lá em casa com uma preocupação terrível tamanha. Mas quando ele deu aquela palavra, eu sempre comparo que é como você tem uma panela no fogo fervendo em alta temperatura, você chega com um balde de água gelada e coloca dentro. Rapidamente, aquela temperatura baixa, a fervura se acaba. Assim aconteceu comigo, quando ele disse: são mais os que estão conosco do que os que estão com ele, do que aqueles que estão lá fora. Meu Deus do céu, a aflição parou, cessou de uma vez por todas e nunca mais, para a glória de Deus. E é assim que Deus responde, quando nós menos pensamos que Deus não está demorando a resposta, quando nós menos pensamos que a resposta não vem, Deus não está ouvindo, Deus chega com a solução, Deus chega com a resposta e entrega-nos a vitória. Louvado seja Deus, e assim nós somos abençoados. E eu voltei cantando alegre para casa, feliz, porque já não tinha mais aflição no meu coração. Eu já estava feliz, já estava alegre. Tudo passou para a glória de Deus, nosso Pai. E assim acontece com você também, meu amado. Não ignora quando está demorando. Não ignora, porque vamos ter certeza que Deus está pertinho ouvindo nossas orações. E Deus responde no momento certo. Amém? Deus te abençoe. Estas são as palavras que eu tinha para você. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Que dê uma boa noite em nome de Jesus.